O que é o sofrimento e por que temos isso? Veja bem, há duas faculdades em um ser humano que são exclusivas apenas para os seres humanos. Nenhuma outra criatura tem essas faculdades. São um senso de memória muito vivo e um fantástico senso de imaginação. Então, com o que é que o ser humano sofre? Basta verificar com qualquer ser humano que esteja sofrendo. Eles estão sofrendo com o que aconteceu 5, 10 anos atrás, ou já estão sofrendo com o que pode acontecer depois de amanhã. Portanto, essencialmente, eles estão sofrendo pela sua memória e sua imaginação, raramente pela vida. Eles estão apenas sofrendo com estas duas fantásticas faculdades, que nos tornam humanos. Nossa vida é rica apenas porque nossa memória é tão viva. Caso contrário, seríamos como uma minhoca. Essencialmente, o que eles reclamam é: por que a natureza nos fez evoluir para esse fantástico lugar de ser humano? Teríamos ficado felizes em ser minhocas porque nossa única intenção é ser ecologicamente correto neste momento. As minhocas são muito ecológicas, são muito pacíficas, mas a possibilidade é somente essa. Já o ser humano possui uma possibilidade tremenda. Mas se você não souber como utilizar essa possibilidade, toda possibilidade se torna um problema. É disso que se trata. Se você não aproveita as suas faculdades do jeito que deveria, então isso se torna um problema. Como é que isso aconteceu conosco? Bom, o seu nome parece francês, você foi para Puducherry. Você é de origem francesa? Que eu saiba não, eu acho que inglês, galês e italiano. Tudo bem, mas seu nome soa francês. Louis House, eu não tenho certeza. Ok, mas você foi para Puducherry, que é um lugar francês. Eu fiz sim, realmente. Enfim, agora que você disse inglês, você já ouviu falar de um inglês chamado Charles Darwin? Claro. Vocês não têm nenhum problema com ele aí em Ohio? Não. Porque nós estamos no Tennessee, é por isso que eu estou lhe dizendo. Então, Charles Darwin disse alguma coisa assim. Eu vou simplificar, mas foi mais ou menos alguma coisa em torno disso. Uma cabra poderia ter se tornado uma girafa durante milênios. Um porco poderia ter se tornado um elefante por muitos mais milhões de anos. Mas um macaco se tornou um homem muito rapidamente. Tão rápido que os antropólogos ainda estão procurando um elo perdido. Eles ainda não encontraram. A diferença real, a diferença no DNA entre um chimpanzé e um ser humano é de apenas 1,23%. 1,23% não é uma diferença muito grande, não é mesmo? Então, fisiologicamente, esse é o quanto estamos próximos de um chimpanzé. Mas, em termos de nossa inteligência e consciência, estamos a um mundo de distância de um chimpanzé. Portanto, neste momento, o que os seres humanos estão sofrendo é pela sua própria inteligência. Se você lhes tirar metade do cérebro, eles ficarão muito tranquilos. Eles não precisarão meditar. Eles se sentarão. E só estarão aqui, exato. Isso mesmo, porque é sobre isso que toda a espiritualidade americana fala, que basta estar, basta ser. Se você tirar metade do seu cérebro, você apenas será. É o que muitas pessoas estão tentando fazer mergulhando seus cérebros em álcool. Talvez eles estejam preservando-os para algum outro lugar. Eles estão se drogando, eles estão apenas sendo, certo? Essa não é a maneira de explorar a possibilidade humana. Se a possibilidade humana deve ser explorada, todas as nossas faculdades têm que estar em plena capacidade e temos que ver como melhorá-las ainda. Porque a profundidade da experiência chega até você apenas com a nitidez da percepção. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda. Então, como... Agora mesmo... Desculpa. Por favor, me diga. Como maximizamos ou expandimos a nossa percepção? Bom, é assim. Porque, como seres humanos, sabíamos que somente melhorando nossa percepção, nossa vida se tornaria melhor. Queríamos ver o que está lá em cima, nossos olhos não conseguiam ver, por isso fizemos um telescópio. Nós queríamos ver o vírus, por isso fizemos um microscópio. Queríamos ouvir o que está acontecendo em outro lugar, então fizemos um telefone, fizemos um microfone. Estamos eu e você falando literalmente a 12 horas de distância pelo planeta. Muito bem? Para que são todas essas tecnologias? Queremos melhorar nossa percepção, não é mesmo? Sim.
Então, neste momento, tem muitos jovens com menos de 25 anos que me convidam para todos esses eventos porque pensam que eu tenho 25 anos. É, porque eles têm a curiosidade de uma criança, é por isso que o trazem aqui. Então, eles me perguntaram, Sadhguru, você tem tanta influência no governo, por que você não pode legalizar a maconha para nós? Então, são mais de 10, 15 mil pessoas na cidade de Bangalore, e é uma coisa ao ar livre, eu posso sentir o cheiro da fumaça. Eles estão todos reunidos e dizem, por que você não nos legaliza? Eu disse, por que apenas maconha? Também legalizaremos a cocaína. As metanfetaminas, qualquer outra coisa, seja o que for, tornarei tudo isso legal para você. Mas por que você quer que isso seja legal? Porque você quer fumar maconha e ir para a faculdade, não é mesmo? Sim, disseram eles, por que não? Tudo bem para nós. Eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te colocar num avião pequeno e o piloto virá realmente drogado. Você quer voar com ele? Desse jeito. E eu disse, você não vai conseguir. Você precisa de uma grande cirurgia, o cirurgião vem muito drogado. Você quer a cirurgia? Não. Portanto, você entende que fumando essas coisas ou bebendo essas coisas, o que quer que seja, suas faculdades se deterioram. A diminuição das faculdades significa menos eficiência na vida. Não apenas em termos de trabalho, mas também em termos de experiência. Isso significa menos vida. Portanto, você quer estar alto, mas acaba não funcionando no seu melhor. Se você realmente quiser se elevar, venha até mim. Eu lhe mostrarei como afinar todas as suas faculdades a um nível tal que você será brilhante e alerta o tempo todo. Alegre, feliz, extasiado. Olhe para meus olhos, estou sempre tonificado. Sem nenhuma substância. Porque essa é a fábrica química mais complexa e sofisticada do planeta. A questão é apenas, você é um grande CEO ou um péssimo CEO? É isso que determina a natureza de sua experiência. Portanto, não quero dar uma explicação filosófica para o sofrimento humano. O sofrimento humano se baseia no fato de que eles têm uma inteligência para a qual não têm uma plataforma estável o suficiente, de modo que não sabem como administrar sua própria inteligência. Pode-se chamar de tensão, estresse, ansiedade, miséria, o que quer que seja. Essencialmente, sua inteligência se voltou contra você. É isso. Há muito o que pensar aqui. Então, quando temos emoções, pensamentos, sentimentos, emoções de raiva, ressentimento de algo que aconteceu lá atrás, transtornos que temos nas mídias sociais, frustrações no mundo, onde devemos redirecionar esses pensamentos, sentimentos e emoções? Devemos sentir e deixar a raiva vir até a gente e ir embora quando quer? Devemos guardar os nossos pensamentos com a coisa oposta? Quais são suas ideias sobre pensamentos, sentimentos e as emoções? Você deve bater em uma vidraça ou uma parede, melhor ainda. Uma parede de pedra. Porque você vai sentir mais. Porque esse é o modelo que Hollywood e programas de TV estão montando. Quando você fica com raiva, você quebra alguma coisa, certo? Exatamente. Então, primeiro de tudo, as pessoas estão presumindo que a raiva está acontecendo com elas, ou que a miséria está acontecendo com elas. Não, isso é exatamente o que eu disse antes, talvez eu não tenha articulado completamente. Não, você está criando raiva. Você está criando miséria, você está criando alegria, você está criando o que quer que seja. Tudo isso está acontecendo dentro de você. É verdade que toda experiência humana acontece dentro de nós? É, porque a gente percebe algo e depois... Não. Algo mais deve estimulá-lo. Mas a experiência humana está acontecendo a partir de dentro, não é? Seja amor, ódio, raiva, miséria, alegria, ou o que quer que seja que esteja acontecendo dentro de nós. Agora, a pergunta que eu faço é, o que acontece dentro de você deve acontecer do seu jeito ou do jeito de outra pessoa? Deve do seu jeito. É claro, porque o mundo nunca acontecerá à sua maneira 100%. Como há tantas partes interessadas no mundo, um pouco acontecerá do meu jeito, um pouco do seu jeito, tudo bem. Mas o que acontece dentro de mim deve acontecer à minha maneira. Se o que acontece dentro de mim não acontece à minha maneira, essa é a pior forma de escravidão, não é? Uau!
Alguém decide o que acontece dentro de mim. Alguém decide onde eu devo me sentar? Isso é escravidão. Todos entendem isso. Agora, se alguém decide se eu sou feliz ou infeliz, essa não é a pior forma de escravidão? Sim. Portanto, essa é a libertação na qual a humanidade precisa trabalhar. Isso é o que significa engenharia interior. Engenharia interior não é um processo mecânico, porque engenharia significa essencialmente isso. Você dirá que algo só é bem projetado se funcionar da maneira que você quer, não é mesmo? Uhum. Se isso aqui não funciona do jeito que você quer, como diabos você espera que outras coisas funcionem do jeito que você quer que funcionem? É apenas um acidente, e quando se vive acidentalmente, a ansiedade é normal. Sim, todos os dias. Mas quando você vive com um propósito intencional e consciente, você deve ser capaz de sair dela. Não, eu não usaria essas palavras. Ok, que palavras usaria? Quando você diz propósito, intenção, mente, este é o problema das pessoas. Sua mente está cheia o tempo todo. Bom, Minha mente está vazia o tempo todo. Nada acontece. Nada. É por isso que eu uso um turbante, para tornar isso substancial. Não há nada na minha cabeça. Se eu estou lá caminhando, estou apenas caminhando, nada está acontecendo. Porque, veja, agora mesmo, suas mãos estão aí. Suponha que a sua mão comece a pular assim. Ou então, digamos, suponha que a minha mão comece a pular assim. O que você pensaria? Você pensaria que o Sadhguru tem algum tipo de problema, não é mesmo? eu pensaria que é a maneira como pessoas inteligentes dizem as coisas. Não. Suponha que a minha mão comece a pular assim. Você vai pensar que há alguma doença, não é mesmo? Sim, com Você certeza. vai pensar que talvez o Sr. Parkinson esteja me visitando, alguma coisa assim. Claro. Então, sua mente está pulando por toda parte. Por que não é uma doença, eu lhe pergunto? Sua única consolação é que outras pessoas não podem vê-lo, não é mesmo? Eu acho que vem isso através da manifestação de que você está ansioso, ou tenso, estressado, zangado, ou... Quer você veja ou não, se alguma parte de você está pulando sem propósito, isso é uma doença? Eu pergunto. Se algo está pulando dentro de você sem propósito, é uma enfermidade. Eu acho que em seu curso de engenharia interna, você fala sobre como temos certas faculdades que não podemos controlar, como ir ao banheiro e fazer certas coisas que fazem parte do corpo. Sim, mas... É uma questão complicada. Não. A urina só está preenchendo a bexiga. Ela não está pulando por todo lado. Eu entendo. Se ela pula por todo lado, isso é uma doença. É uma doença, correto, com certeza. Agora, deixe-me dar um exemplo ainda pior. Suponha que sua mão comece a bater assim no seu rosto. É uma doença, é. É claro. Então, neste momento, seus pensamentos e emoções estão lhe batendo por dentro. Por que isso não é uma doença, estou dizendo? Não é sim. Portanto, não pensemos que a raiva acontece, o ressentimento acontece. Não, essas coisas estão sendo criadas por nós. Nós temos o poder de emocionar. Podemos fazê-lo amor, alegria, êxtase, mas as pessoas optaram por fazê-lo tensão, raiva, ressentimento, ódio, e eles fizeram com que isso acontecesse. Agora eles vão afirmar que é porque a vida tem sido injusta. A vida não tem sido justa para ninguém. Especialmente não para mim. A vida não é justa para ninguém. A vida está apenas rolando, você que tem que aprender como viver. Algumas vezes estamos em situações desconfortáveis, outras vezes estamos em situações confortáveis, às vezes estamos em situações em que sabemos exatamente o que fazer, e às vezes estamos em situações em que não sabemos o que fazer. Algumas vezes alguém está controlando a situação, outras vezes você está controlando a situação. Isso é a vida. Se você está constantemente entrando em situações desconhecidas em sua vida, isso significa que você está crescendo a um ritmo acelerado. Se você está constantemente em situações desconfortáveis, você tem uma vida estagnada. Então, se você está procurando conforto, se você está procurando uma zona de conforto, porque no momento em que seus pensamentos e emoções vão atormentá-lo com o estímulo externo que acontece, o que você vai escolher? Você escolherá uma zona de conforto. Quer dizer que você vai limitar sua vida. Assim, no momento em que alguém puder lhe causar dor ou sofrimento, sem saber, você tornará o alcance da sua vida muito limitado. Somente quando uma pessoa perde este medo de sofrer,
que não importa o que aconteça, é assim que eu vou ser. Se esta segurança chega até você, então você caminha com um passo firme, porque o que quer que aconteça na vida ao seu redor, isso não o fará sofrer de verdade. Uma vez livre do sofrimento, somente quando você estiver livre do sofrimento, livre do medo do sofrimento, você explorará a sua vida em toda a sua profundidade e dimensão. Como a gente se livra do medo ao sofrimento? Como já lhe disse, o sofrimento ocorre porque suas faculdades não estão realmente em suas mãos. Se eu tiver que entrar nisto com detalhes, terei que gastar alguns minutos. Por exemplo, se eu lhe fizer uma simples pergunta: você quer que o seu intelecto seja agudo ou moderado? Qual é a sua escolha? Agudo. Agudo, claro. Assim você entende. O seu intelecto, quanto mais afiado ele for, melhor. É como uma faca. Então, se for como uma faca, é um instrumento de corte. Portanto, se você der algo ao seu intelecto, ele dissecará tudo e verá tudo. Essa é a natureza do nosso intelecto. Você não precisa dissecar fisicamente, mas dissecar tudo e ver o que é isso, o que é aquilo. Essa é a natureza do intelecto. Sem dissecação, ele não sabe. Por quê? É uma faca. É como um bisturi. Deve ser afiado. Uma faca que não é afiada não é uma boa faca, não é? Vai ser bom pra manteiga. Isso também depende. Se tiver acabado de sair da geladeira, nem ela será cortada. Então, se você usa uma faca para fazer tudo, digamos que você come com uma faca, você escova os dentes e você faz tudo com uma faca. É claro, você vai sangrar. Isso é o que acontece. Apenas uma dimensão de inteligência dentro de nós. Na maneira iógica de ver as coisas, olhamos para a mente em 16 partes. Este intelecto é apenas uma parte. Como nossos sistemas educacionais são totalmente orientados para o intelecto, os seres humanos estão em grande parte usando apenas uma dimensão do intelecto para fazer tudo. Se você usar uma faca para costurar suas roupas, o que você vai vestir? Farrapos? É isso que você está vendo em Los Angeles agora. Metade das pessoas vestindo farrapos. Talvez eles usem a faca para costurar seus jeans. Exatamente, com buracos neles. Se você usa uma faca para costurar, a roupa fica em pedaços. Neste momento, a vida humana está em pedaços, principalmente por causa disso. Em vez de usar uma agulha, você está usando uma faca. Portanto, o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência muito boa. Se você quer sobreviver neste planeta, você precisa de um intelecto afiado. Quanto mais afiado for, melhor você sobreviverá. Mas não é isso que vai resolver toda a sua vida realmente. Durante todo o processo intelectual, as pessoas estão tentando lidar com tudo. Com muito cuidado, eles estão tentando fazer tudo certo e acabam errando. O resultado é um erro. O resultado final é um grande erro porque você está usando uma faca para fazer tudo. Se a possibilidade humana deve ser explorada, todas as nossas faculdades têm que estar em plena capacidade e temos que ver como melhorá-las ainda. Porque a profundidade da experiência chega até você apenas com a nitidez da percepção. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda.